Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, que bom estar com você no programa Bem de Manhã. Nesta semana vamos meditar sobre o tema 40 dias e 40 noites. O texto de hoje foi escrito pelo reverendo Steven Benson. Há mais de 20 anos eu estava produzindo um curta-metragem sobre as origens das histórias da Bíblia e tive a alegria de poder visitar o lugar onde se acredita que uma parábola específica tenha sido ambientada. A história que comumente chamamos de Bom Samaritano. Era um dia escaldante e estávamos em um tipo de deserto que frequentemente vemos naqueles maravilhosos programas de história natural, onde o ocasional réptil ou inseto poderia ser visto correndo sobre a superfície da areia ou das rochas, mas apenas para rapidamente encontrar um lugar onde pudesse se abrigar do calor devastador. Dirigimos cerca de 32 quilômetros a leste de Jerusalém pela estrada que a Bíblia nos diz que leva de Jerusalém a Jericó. E aproximadamente na metade do caminho paramos em um lugar chamado Wadi Keld. Embora agora seja servido por uma boa estrada e cultivado até certo ponto para o benefício dos turistas, estava claro que se afastar muito do veículo e do nosso guia seria algo muito arriscado. Uma parte de mim queria explorar, indo mais longe. Outra parte de mim sabia que se perder neste ambiente poderia significar a morte. E esta terra árida, referida como o deserto da Judéia, é o cenário para os nossos programas desta semana, nos quais observaremos o tempo da Quaresma. Mas hoje, em particular, estamos pensando naquele tempo que Jesus passou no deserto, um tempo para refletir, para clarear a mente e o coração das distrações. Um tempo em que temos a oportunidade de nos prepararmos para tudo o que está por vir. Jesus foi conduzido ao deserto, lançou-se ao jejum e à oração. Após 40 dias teve fome, então lhe sobreveio a tentação. O tentador aproximou-se e disse: se és de Deus o Filho, ordena então que todas estas pedras no caminho transformem-se em saboroso pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 40 dias e 40 noites, tu estavas perdidos no mundo. 40 dias e 40 noites, tentado, mas nunca vencido. Mas dia e noite trago este novo cenário. Dia e noite oramos por uma vida melhor. À medida que enfrentamos dificuldades e risos, lembre-nos disso, para fazermos as pazes, acendermos a luz eterna do Senhor. Ó Deus, dia após dia temos a escolha entre o bem e o mal, a vida e a morte.
Ajude-nos a escolhermos o bem, a escolhê-lo para que possamos viver. Aumenta o nosso apetite pela vida abundante constantemente e generosamente oferecida por Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não tentarás o teu... Queridos e queridas, em nossa sociedade cada vez mais orientada ao consumo, estamos constantemente encontrando a mensagem de que deveríamos ser capazes de ter o que queremos tê-lo e quase imediatamente. Não é verdade? Não é assim que acontece? Mas as três religiões abraâmicas, ou seja, as três religiões que vêm de Abraão, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, veem a disciplina do jejum como um meio de desafiar esse desejo por satisfação material imediata e como um caminho para encontrar algo mais profundo e mais importante que no final terá um impacto mais significativo em nosso ser. Na leitura de hoje, encontramos Jesus imediatamente após o seu batismo, onde sua missão e propósito são tornados públicos. Ele está se afastando das multidões e de seus discípulos e indo conscientemente para um tempo e lugar onde poderia evitar distrações e se concentrar no que realmente importava. 40 dias podem ter sido o tempo real do seu jejum, mas na Bíblia, 40 dias era usado também para denotar um período de mudança significativa. Encontramos isso com a duração do dilúvio no tempo de Noé, por exemplo, e o tempo em que Moisés passou no Monte Sinai recebendo os mandamentos. Também o tempo, 40 dias, em que o profeta Jonas disse ao povo de Nínive que eles tinham que se arrepender. Assim, esse escritor do Evangelho vê claramente esta ação específica de Jesus como tendo um significado particular. Assim diz o Evangelho de Mateus, capítulo 4, começando no versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. O tentador se aproximou dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão." Jesus respondeu: "Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. "Se você é o Filho de Deus", disse ele, "jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e eles segurarão em suas mãos para que você não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus." Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. "Tudo isso eu lhe darei", disse ele, "se você se ajoelhar e me adorar." Jesus disse a ele: "Afaste-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele." Então o diabo o deixou, e anjos vieram e serviram a Jesus. Da oferta de pão para aliviar sua fome, Jesus é tentado a priorizar necessidades físicas sobre a provisão de Deus. Desde o convite para participar de um jogo mental, Jesus resiste em envolver seu Pai em uma prova da sua própria identidade. E em vez de ceder à oferta de possuir tudo o que lhe foi mostrado, o Filho de Deus lembra ao seu tentador que apenas o Pai Celestial é verdadeiramente digno de toda adoração. Vamos ouvir a próxima canção. No deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos, ó Senhor, sob o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome.
No deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende. Se abaixa nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. Viemos diante de Ti, ó Deus, pedindo coragem para abrir nossos olhos. Queremos nos ver como Tu nos vês. Os lugares vazios e áridos onde tentamos nos esconder, as lutas mornas, os leves despertares de uma nova vida. Viemos aqui confiando em Tua graça, esperando por Tua palavra iluminadora, ansiando por Tua luz curativa. Não nos deixes cegos à Tua presença, ó Deus, mas brilhe sobre nós e torne o nosso caminho claro, pois oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. E oramos a oração do Senhor que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a liderança de Deus guie o seu caminho, que a palavra de Deus alimente sua alma, que a força de Deus seja sua proteção e encorajamento, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja entre vocês e permaneça com vocês para sempre. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio UI Informática, TI de ponta a ponta. Especializada em soluções e consultoria na área de tecnologia da informação. Há mais de 20 anos atuando no segmento. Conta com uma equipe de técnicos altamente capacitados e certificados em diferentes áreas dentro da tecnologia da informação. UI Informática, Avenida Mauá, número 853, bairro Centenário, em Sapiranga. Telefone DDD 51 3039 3535.